Eu estava explicando para vocês a pergunta da aluna, de forma bem simples para vocês entenderem. Então, a gente estava discutindo no caso em si. Como realmente inserir a cânula de Guedel de forma simples, prática, atualizada, e também aonde que entra esse suporte ventilatório do AMBU, né, no paciente, e a diferença entre a inserção da cânula adulta com a pediátrica. Por que tem essa diferença? Primeiramente, a gente só vai inserir a cânula de Guedel, a cânula orofaríngea, no paciente que tem, né, gente, não tem o reflexo de gag, que é o reflexo de vômito, certo? Então, esse paciente ele precisa se apresentar num estado de inconsciência sem o reflexo de vômito. Por quê? Ele vai broncoaspirar se você inserir a cânula de Guedel, tá? Que a gente estava conversando. Tá? No paciente adulto é bem simples, não temos um boneco aqui para demonstrar, mas de forma didática, visual, a gente iria inserir essa cânula em sentido ao palato, correto? E assim que tocar o palato, a gente gira essa cânula em 360 graus e termina de aprofundar a inserção até ficar vedado essa cânula nos lábios do paciente, certo? A medição é simples, vai fazer ou do lóbulo da orelha até a comissura labial, ou também a literatura aponta que a gente pode mensurar dos incisivos, né, da região dos incisivos até a comissura labial, tá bom? E aí a gente vai saber qual que é o tamanho dessa cânula de forma adequada, tá? No caso da criança, o que muda? Vocês tinham perguntado. A criança, a gente não faz essa rotação de 360 graus. A gente vai inserir ela de forma direta. Por quê? Primeiro, a criança ela tem a língua ligeiramente desproporcional, de forma maior e comparado à boca, tá? Comparado ao espaço da boca. E devido a isso, a gente precisa de inserir com o uso de um abaixador de língua. A gente vai abaixar a língua da criança e vai inserir de forma direta, não tem a rotação 360 graus. Por que, professor? Você tinha perguntado porque era essa dúvida, da diferença entre o adulto para a criança. Porque na criança, principalmente nos primeiros anos de vida, na primeira infância e segunda infância, essa criança está ainda em formação, né, do pálado, das estruturas mole, do pálado duro. Somente a gente não sabe se às vezes essa criança tem alguma deformidade, às vezes passou batido no pré-natal, no pós-parto, na puericultura, e às vezes é interessante, na hora da emergência, às vezes a gente não vai se atentar e investigar se essa criança tem alguma lesão ou se estão com as estruturas formadas, e se eu insiro essa cânula de forma por a direção do palato, eu posso lesionar esse palato, certo? Talvez em relação ao palato mole, eu posso fazer sangramentos e pode piorar e às vezes proporcionar uma broncoaspiração dessa criança. Então ela vai ser inserida de forma direta, correto? Eu realizo abaixo a língua com o abaixador e insiro de forma direta até chegar na região onde fica externa apenas a parte externa da cânula aqui. E independente se é o adulto ou não, a gente vai usar o BMV, certo? Que é a bolsa, a válvula e a máscara, conhecido como AMBU, para a gente poder fazer essa ventilação positiva do paciente. O paciente ele não tem drive, a gente está pensando num paciente grave, com insuficiência respiratória, que não está conseguindo respirar de forma adequada, talvez até em parada respiratória, e a gente vai usar aquela técnica dupla de vedação, que é o ideal, conforme a literatura, a CLS. Porém, se eu não consigo fazer de forma dupla com as duas mãos, dois profissionais, né, eu vou fazer o C e o E, esse paciente, correto? Na mandíbula do paciente e também na região aqui da máscara, para poder vedar o máximo possível, e vou fazer as ventilações, esse paciente observar, o quanto que eu vou apertar? Eu tenho que observar a expansão torácica desse paciente conforme eu insiro essa ventilação no paciente. Não sei se isso atende a pergunta que vocês tinham feito anteriormente.